Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Policiais flagram um homem esfaqueando mulher em Curitiba e prendem o agressor. 121 integrantes de torcidas organizadas são detidos depois de uma briga entre torcedores do Santos e do Botafogo, que fechou a rodovia Presidente Dutra. Começa a Semana Estadual de Vacinação nos municípios do Maranhão. E ainda, uma pesquisa sobre as desigualdades no mercado de trabalho mostra que as mulheres ganham mais do que os homens em apenas 13 dos 96 distritos de São Paulo. Segunda-feira, dia 27 de novembro, agora no Brasil TV. Um homem foi preso em flagrante por policiais militares que estavam a caminho do trabalho em Curitiba. Eles flagraram este homem agredindo uma mulher com uma faca. O homem de 41 anos foi preso em flagrante. Ele usou uma faca de açougue contra a mulher de 36 anos. O cabo Rodrigo Bis contou que estava indo ao trabalho sem farda quando viu a movimentação. Ele desconfiou que pudesse ser um caso de agressão, ainda olhando de longe. Quando percebeu que o homem estava armado com uma faca, ele se dirigiu então até a situação e fez a prisão em flagrante. Ela não falou nada, nem tinha condições naquele momento? Ela não falou nada. Posteriormente, ele conversando com ele, na hora que estava encaminhando para a viatura, ele falou que seria um ex-namorado, ex-marido dela. Mas era uma tentativa de feminicídio, com certeza. Graças a Deus, colocou a gente naquela situação ali para evitar o pior. O homem foi imobilizado e um outro policial, Tenente Leônidas, que também estava indo para o mesmo batalhão, encontrou a situação no caminho. Ele já estava fardado e também com algemas. E aí, os dois fizeram a prisão em flagrante. Então, fiz o algemamento dele ali para conter, né? Porque ele podia querer fugir ou até atentar contra a nossa vida ainda, né? A mulher foi encaminhada em estado grave ao Hospital Cajuru de Curitiba. Ela tinha um corte no rosto e outro no abdômen. Uma terceira pessoa que estava na rua e que teria tentado impedir as agressões não ficou ferida. Os policiais encaminharam o homem de 41 anos aqui para a delegacia da mulher. Ele foi preso e durante depoimento à delegada responsável, ele ficou em silêncio. A prisão preventiva vai ser solicitada, né? A conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva, para que ele responda a todo o procedimento preso. De Curitiba, Narley Rezende para o Brasil TV. Em São Paulo, a polícia investiga uma tentativa de assalto que terminou com a morte de 3 pessoas ontem no Morumbi, na zona sul da capital. Câmeras de segurança registraram tudo. Um policial de folga reagiu e trocou tiros com os bandidos. Infelizmente, uma das vítimas foi baleada e não resistiu. As 4 marcas de tiros nos portões do condomínio no Morumbi mostram a brutalidade do crime. O latrocínio foi ontem por volta das 5 da tarde. As câmeras de segurança registraram tudo. Nas imagens dá para ver quando a vítima chega em casa com a esposa numa moto de luxo. Logo atrás chegam 3 criminosos em 2 motos. 2 deles descem. E um terceiro na moto aponta a arma e atira pelo menos 2 vezes contra as vítimas. Um policial de folga que passava pela rua percebeu a tentativa de assalto e reagiu. Ele atirou nos bandidos. 2 morreram, um no local e outro no hospital. Quando eu vi os tiros, né? E aí eu corri pra janela e vi os carros de segurança chegando e você fica realmente insegura. O que está acontecendo. Entre as vítimas, a mulher não ficou ferida, mas o marido dela, Denis Roberto Ramos, que completaria 54 anos na próxima sexta-feira, levou um tiro no peito e morreu. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Denis foi mais uma vítima de latrocínio, que é o roubo que termina em morte. De janeiro a setembro, foram 121 casos no estado. Número praticamente estável em relação ao ano passado. Na média, uma pessoa perde a vida a cada 2 dias em latrocínios. As motos de luxo têm se tornado alvo frequente dos ladrões que agem com violência na capital. A abordagem é quase sempre nas entradas das estradas ou quando as vítimas estão chegando em casa. Nós mostramos vários desses crimes. Os bandidos chegam a publicar os assaltos em redes sociais. Segundo a Polícia Civil, o roubo dessas motos de luxo, com alta cilindrada, alimentam um mercado criminoso de vendas de peças. As investigações tentam localizar onde essas peças vão parar e para quem são vendidas.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que reforçou as ações de combate aos roubos e furtos de veículos, especialmente os de motos de luxo, e que este ano houve uma queda de 6,3% dos roubos de veículos no estado. Uma briga entre integrantes de torcidas organizadas do Botafogo e do Santos fechou a rodovia Presidente Dutra ontem à tarde. 121 homens foram detidos e levados para o juizado criminal. 2 policiais militares ficaram feridos durante a confusão. Integrantes de torcidas organizadas do Botafogo e do Santos se enfrentaram no meio da rodovia Presidente Dutra. Em outras imagens gravadas com celular, os santistas aparecem passando pelo canteiro central e quebrando um carro branco parado no acostamento. Pegaram o carro, quebraram tudo, filho. Em um vídeo gravado numa rua ao lado da Dutra, em Belfor Roxo, dá para ver um grupo de homens correndo. O confronto aconteceu a mais de 20 quilômetros de distância aqui do estádio Newton Santos, onde foi o jogo entre Botafogo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar informou que a briga começou quando torcedores do Botafogo atacaram os ônibus com integrantes da torcida do Santos, que tinham escolta do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios. Em nota, a PM disse que foi uma emboscada organizada por cerca de 100 torcedores na altura de Belfor Roxo. Segundo o BEP, disparos foram feitos contra os policiais na viatura, que revidaram. A PM disse ainda que a escolta e os ônibus foram atacados por pedras arremessadas pelos integrantes da torcida organizada do Botafogo. A Dutra chegou a ficar mais de 1 hora com interdições. Agentes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal também foram chamados. O bagulho tá doido aqui na Dutra, rapaziada. Lá. Num outro ponto, na altura de São João de Meriti, houve mais confusão. Foi nesse segundo confronto que 2 policiais acabaram se ferindo. A PM disse que o motorista de um dos ônibus do Santos arrancou com o veículo e acabou batendo na viatura do BEP. 2 agentes foram levados para o hospital e já tiveram alta. 121 pessoas foram levadas pela PM para o Juizado Especial Criminal do estádio Newton Santos. O Tribunal de Justiça disse que 116 torcedores foram apresentados pela PM, que todos foram autuados e liberados. As polícias federal e civil de Mato Grosso do Sul seguem com as investigações sobre o caso da agressão a um fotojornalista canadense, uma antropóloga e um engenheiro florestal. Eles faziam um documentário na região sul do estado, onde há conflito entre indígenas e produtores rurais. Entidades e associações se posicionaram pedindo a punição dos envolvidos nessa agressão. Entre as entidades que assinaram esse manifesto estão a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, Associação de Jornalistas aqui de Mato Grosso do Sul, o Conselho Indigenista Missionário e também a Associação Brasileira de Antropologia. Todas as entidades pedem uma investigação séria e a punição das pessoas que agrediram os documentaristas, entre eles aí um fotojornalista canadense, a mulher dele, que é antropóloga brasileira, e um engenheiro florestal também brasileiro. Eles estavam aqui no estado há mais ou menos 3 anos para documentar a realidade. Os problemas enfrentados pelos indígenas da etnia Guarani Kaiowá ficaram sabendo na semana passada de um conflito numa comunidade indígena, foram até o local, mas antes de chegar foram surpreendidos por cerca de 30 agressores aí com facas, também estavam com pistolas, eles foram xingados, agredidos e tiveram todos os documentos roubados. Eles chegaram a fazer boletim de ocorrência na cidade de Amambaia, cerca de 140 quilômetros do local das agressões, não estão mais na região e a Polícia Federal está investigando aí esse caso com apoio da Polícia Civil, mas até agora ninguém foi preso. Os moradores de Olinda não aguentam mais a sensação de insegurança na orla. São 8 quilômetros de extensão. Pedestres e ciclistas relatam que não veem policiamento. Enquanto isso, as cenas de violência estão cada vez mais comuns. Ela tem medo de o bandido ser solto e encontrar de novo com ele. Mas quis falar o que aconteceu para fazer um alerta. Em mais uma manhã de pedalada pela orla de Olinda, um homem tentou roubar a bicicleta dela. A vítima contou com a ajuda de quem estava perto.
Ele estava atravessando a rua, né? E como todo pedestre, né, a gente tem que ter atenção no momento de passar próximo ao pedestre. Então eu queria ver se ele ia atravessar de fato a rua, né? E a minha intenção era desviar dele. Mas quando eu fui chegando próximo dele, ele fez menção que ia tirar algum objeto dentro da roupa. Eu imaginei que seria algum assalto. E tentei passar o mais distante possível dele. Nesse momento ele agarrou no guidão da minha bicicleta, puxando, né, a bicicleta em direção a ele, que me fez cair no chão com bastante força, né, com as costas no chão. O homem empurrou a vítima, que fraturou 2 vértebras. As pessoas que estavam na orla chamaram socorro e ainda conseguiram conter o bandido até a chegada da polícia e recuperar a bicicleta. Nesse dia não tinha policiamento, né? Após todo o ocorrido, não apareceu nenhum guarda municipal, né, que estivesse por perto, mesmo a gente tendo acionado, né, a polícia. Levou quase 40, 50 minutos para poder chegar tanto socorro quanto a polícia. Lugar movimentado não é garantia de segurança. As amigas preferem não trazer celular. Não trago nada. Celular, essas coisas eu deixo em casa. Só a chave mesmo da porta e pronto. A senhora vê policiamento aqui nos passeios que a senhora faz? Só às vezes, né? Antes tinha mais, agora eles sumiram um pouco. Era para o passeio ou exercício na orla ser um momento para relaxar. Mas tem gente que não consegue aproveitar tudo que o calçadão tem para oferecer por causa da preocupação com a violência. A reclamação da falta de segurança vem de quem passa por aqui de dia e de noite também. Moradores de Olinda mandaram mensagens de áudio para a nossa reportagem, relatando como se sentem. Eu mesmo já fui vítima de tentativa de roubo de bike enquanto pedalava à noite, ali pela orla de Bairro Novo. Quem frequenta a orla de Olinda, como eu, que uso todos os dias, vai com medo. E aí a gente tenta sair com menos objetos possíveis. Se for andar de bicicleta, não pode ir sozinho, porque a gente fica mais vulnerável. A orla ela é toda esquisita. Está mais iluminada, mas ainda assim o fluxo de pessoas é menor. Então a gente, quem está na rua, fica mais inseguro, né? Então não tem policiamento, o dia inteiro não tem policiamento. É só na orla do quartel e pouco. Percorremos 8 quilômetros da orla de Olinda, passando por Bairro Novo, Casa Caiada e Rio Doce, até perto da Ponte do Janga. Foi entre 8 e 9h30 da manhã. Não vimos policial a pé no calçadão. Só na Praça Duque de Caxias, que é a área do antigo quartel, encontramos 2 viaturas. Thaís só se sente segura se estiver acompanhada. Não me sinto segura, infelizmente, eu acho que deixa muito a desejar. Você só vem no horário que você está acompanhada, então? Possivelmente sim, sempre. Com meu esposo, sozinha eu não me sinto segura não, de caminhar não. Há um tempo que a gente não vê o policiamento aqui. Inclusive hoje, antes de eu vir fazer essa caminhada, passei com o cachorro e a orla estava completamente desprotegida. E o pedido que a gente faz, né, que a iniciativa pública tenha o olhar, né, necessário para essa região tão bonita, né, como se vê, né, e tão esquecida, né. Nós procuramos a Polícia Militar de Pernambuco para falar sobre a insegurança na orla de Olinda, mas não tivemos nenhum retorno. A Semana Estadual de Vacinação começou hoje nos municípios maranhenses. As vacinas estão sendo levadas para as escolas para melhorar os índices de vacinação de crianças e adolescentes com 15 anos ou menos. Hoje foi o dia da Larissa, mãe do Tomás, vir para a creche com o filho. Ele precisava atualizar a caderneta de vacinação e ela também. Tem que tomar essa da Covid, que está bem atrasada a minha, que já era para mim ter terminado essa da Covid. Acho que é só essa que eu vou tomar hoje. Facilita, né? Mãe e filho já conseguem vacinar? Fica todo mundo bem vacinado, né? Protegidos. A equipe da vacinação veio até a escola para encontrar com Tomás e também com outras crianças que tenham pendências na carteira. O objetivo é aumentar o percentual do Estado na aplicação das principais vacinas para quem tem até 15 anos. A campanha aqui em São Luís começou pela creche Escola da Liberdade. E se estende também a outras instituições em comunidades onde os percentuais de vacinação ainda são considerados críticos. Além da capital São Luís, essas vacinas vão estar disponíveis em escolas nos 217 municípios. Nessa aqui, por exemplo, a ideia é alcançar os familiares das crianças, já que a instituição já tem um projeto permanente de vacinação para os alunos. Quando a gente faz essas ações de vacinação, a gente já foca mais na comunidade, porque as crianças da creche mesmo já têm esse acompanhamento de rotina. As vacinas que estão disponíveis protegem contra pelo menos 15 tipos de doenças.
Dados da Secretaria de Saúde do Estado mostram que menos de 80% do público-alvo vacinaram contra a poliomielite, por exemplo, que protege contra a paralisia infantil. A maioria das doses aplicadas na faixa etária estipulada na campanha também está abaixo do que é sugerido pelo Ministério da Saúde, que é de 95% de cobertura vacinal. A gente tem a pandemia que intensificou a queda dessas coberturas e com a pandemia também trouxe o que a gente chama de hesitação vacinal, que a população ficou com receio de vacinar muito por conta das fake news que ainda, né, circulam pelas redes sociais. E a gente está com esse desafio. Nessa semana, todos os municípios do estado vão estar, né, participando também dessa semana estadual de busca ativa. 6 pessoas morreram num grave acidente com 12 veículos no fim da manhã na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. A Raquel Freitas sobrevoou o local mais cedo. Ei, pessoal, a gente sobrevoa a Fernão Dias aqui na Serra de Igarapé, onde aconteceu esse grave acidente. O engavetamento foi no fim da manhã. Neste momento, aqui no local, estão equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e também do Corpo de Bombeiros. Um helicóptero foi acionado também para atender essa ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas morreram aqui no local. O trabalho dos bombeiros já dura aí mais de 2 horas aqui nesse ponto. Um homem de 60 anos ficou gravemente ferido. Ele ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo helicóptero e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. Bom, neste momento, agora 2h10 da tarde, o trânsito está totalmente bloqueado no sentido Belo Horizonte e no sentido São Paulo. Uma faixa está interrompida justamente para o trabalho do resgate. Um grande congestionamento se formou aqui no local e, segundo a concessionária que administra o trecho, já são mais de 4 quilômetros de retenção. Um dos carros que ficaram destruídos nesse acidente é da Prefeitura de Guaxupé, no sul de Minas. Segundo os bombeiros, 9 pessoas que se envolveram também nessa batida não tiveram ferimentos. Raquel Freitas, para o Brasil TV. Segundo a polícia, o motorista da carreta que provocou esse acidente fugiu do local. A 6ª vítima fatal foi encontrada à tarde em um dos carros que ficou destruído. A gente te mostra agora imagens impressionantes de um outro acidente grave que assustou quem passava pela Avenida Perimetral, no Porto de Santos, no litoral paulista. O motorista de um ônibus foi arremessado para fora do veículo, depois de ser atingido por uma carreta que cruzou o sinal vermelho. O motorista do ônibus seguia pela Avenida Senador Dantas, no cruzamento com a Avenida Perimetral. O semáforo abriu. Quando ele foi passar, foi atingido por uma carreta que apareceu em alta velocidade. Em seguida, dá para ver o motorista do coletivo caído na pista. A batida foi tão forte que a cabine da carreta arrancou um poste e virou para o sentido contrário ao da via. Com a colisão, funcionários de um estacionamento que fica ali perto correram para tentar socorrer a vítima. Ela foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa de Santos. Além do motorista de 49 anos, 4 passageiros foram socorridos e levados para unidades de saúde. No acidente, um poste que segura o semáforo foi arrancado e esse outro de energia elétrica tombou sobre um carro estacionado. O veículo ficou totalmente destruído. Segundo testemunhas, o dono é motorista por aplicativo. Ele não estava no carro na hora do acidente e, assustado, não quis gravar entrevista. A seguir, estudantes de uma escola comunitária de São Luís inovam em produtos com material reciclável durante uma feira do meio ambiente. Não saia daí que a gente já te conta. Brasil TV de volta, falando de um estudo da Rede Nossa São Paulo que revela o tamanho da desigualdade salarial entre homens e mulheres no estado. A nossa produção teve acesso em primeira mão a essa pesquisa. Em apenas 13 dos 96 distritos da capital paulista, o salário delas é maior.
Todo dia a Heloína faz tudo sempre igual. Pula cedo da cama e já começa a rotina com as crianças. A minha rotina começa às 6h40, eu acordo, arrumo meu filho, dou a mamadeira, levo na creche, de lá eu vou trabalhar. Aos 33 anos, casada e mãe de 2 filhos, Heloína é a principal provedora da família. Ela trabalha como atendente em um restaurante e o marido está desempregado. Mas mesmo quando ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais, o salário era menor do que o dela. O salário dele nunca passou de 1.500, né? E sempre trabalhou longe. Ele tinha que pegar 2 ônibus e um metrô. A família mora em Parelheiros, no extremo sul da capital, há 7 anos. Aqui, segundo o mapa da desigualdade, as mulheres ganham mais do que os homens. A Heloína trabalha nesse restaurante que fica pertinho da casa dela, cerca de 20 minutos de transporte público. Só que nem sempre foi assim. Ela já teve que ir mais longe, ganhando praticamente a mesma coisa. Poucas têm esse privilégio, né? Porque eu já passei por dificuldades anteriores, né? De ter que levantar 3h20 da manhã, pegar 2 ônibus lotados para entrar no serviço. Tenho tempo mais para mim, para os meus filhos. O colaborador, o funcionário que chegando descansado, alegre, feliz, é muito melhor para o trabalho, com certeza. Ainda mais a gente que é alimento, né? Comida, tem que ter energia, né? E energia boa, né? Parelheiros é um entre os 13 distritos da capital onde as mulheres ganham mais do que os homens. Os outros são Jaguara, Sapopemba, Água Rasa, Freguesia do Ó, Socorro, Morumbi, Guaianazes, Cachoeirinha, Cidade Tiradentes, Parque do Carmo, Jaçanã e São Rafael. De acordo com o mapa da desigualdade, em Parelheiros, na Zona Sul, elas ganham 16% a mais. No outro extremo da capital, em Ponte Rasa, na Zona Leste, a realidade é inversa. As mulheres ganham 30% a menos do que os homens. Mas o que explica essa relação? Igor Pantoja, coordenador de Relações Institucionais da Rede Nossa São Paulo, explica que ela está diretamente ligada à qualidade do emprego. Quando a gente olha para os distritos onde as mulheres ganham mais do que os homens, infelizmente o que a gente vê é que são empregos que não são de alta qualificação, tem uma remuneração média menor do que outros distritos da cidade. Então é importante sempre a gente olhar para essa diferença salarial entre homens e mulheres, mas também considerando a qualidade do emprego que a gente está falando. Segundo Igor, reverter essa desigualdade salarial leva tempo e esforço do poder público. Algumas políticas que eventualmente podem ser aprimoradas são as políticas que possibilitam que ela tenha essa disponibilidade de acessar esses melhores empregos. Então são coisas, por exemplo, melhorar o acesso à creche, aumentar a escolaridade média e principalmente olhar para onde estão essas mulheres com as menores remunerações da cidade, quais as regiões em que elas estão localizadas e pensar programas específicos para essas regiões para que isso possa ser revertido. A pesquisa completa, com dados sobre habitação, saúde, transporte e outros assuntos, será divulgada amanhã. Em São Luís, estudantes mostraram criatividade na hora de fazer produtos com material reciclável. Eles participaram da primeira edição da Feira do Meio Ambiente, promovida por uma escola comunitária. A Maitê chegou toda tímida, mas tinha até torcida. Ela usou um vestido feito de jornal. O que tu achou? Tá bonita? Tá. Tá o quê? Bonita. É. A Brenda veio com sacolas reaproveitadas e vários sacos de lixo. O que tu achou da tua roupa? Legal, porque ela é bonita, muita criatividade. Já a roupa da Mariana tinha detalhes. A cartela de ovos se transformou em flores. Muito boa, porque isso representa que deve valorizar o meio ambiente. O desfile diferente mostrou possibilidades de reaproveitamento de materiais que são descartados de qualquer jeito. Aqui, a moda é ser consciente. Que a gente aprende que não pode jogar lixo nas ruas, que a gente pode reciclar os lixos e não precisa ficar jogando no meio das ruas. Sustentabilidade foi o tema da mostra científica realizada por esta escola comunitária no bairro do João de Deus. Por aqui estudam mais de 300 crianças, distribuídas em 16 salas. Em cada uma delas foram apresentados projetos como esses aqui. Foi a primeira edição da Feira do Meio Ambiente. Esse ano, eles implantaram um sistema de descarte de resíduos na escola e ajudaram na criação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos da comunidade.
A visão de futuro mesmo, para que nós possamos repensar, nós possamos reciclar, reutilizar, né, e reaproveitar os nossos materiais que descartamos de forma indevida. Com a feira, eles querem conscientizar os alunos e as famílias sobre a importância de cuidar do lixo de maneira mais responsável. E o Ítalo aprendeu direitinho. Os materiais recicláveis, o que a gente joga fora no dia a dia, tudo pode ser reutilizado. No caso, essa sala aqui ficou encarregada sobre os objetos e brinquedos e a gente usou a nossa imaginação para fazer as coisas. Essa turminha colocou à venda itens feitos com garrafas PET e apresentou até comidas feitas com alimentos reaproveitados. Estamos trabalhando nas escolas o princípio da ecopedagogia, né, para justamente conscientizar as crianças da problemática do lixo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.